Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, ouvinte amigo do Prosa Rural. Hoje trazemos um assunto de grande interesse para você, agricultor, que está semanalmente ligado em nossa programação. Aqui quem fala é seu amigo Jorge Macal, jornalista da Embrapa, e vamos falar sobre como o leite pode controlar uma doença que causa problemas em hortaliças e diversas outras culturas, o oídio. Uma equipe de pesquisa da Embrapa verificou que a aplicação de leite cru na concentração adequada pode controlar esse mal. O leite pode ter mais de um modo de ação para controlar o oídio, ou seja, pode apresentar efeito direto sobre o patógeno, pode induzir a resistência das plantas ou pode estimular o controle biológico natural. O uso de leite era utilizado quase que exclusivamente por agricultores da produção orgânica, mas devido à sua eficiência e baixo custo, passou a ser utilizado também por agricultores da produção convencional. Bem, mas para entendermos melhor sobre esse assunto, quem vai conversar com a gente é o pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, Wagner Bettiol. E quem conduziu a entrevista foi a jornalista Cristina Tordim, também da Embrapa Meio Ambiente. Fique ligado, amigo ouvinte, porque sem perda de tempo, já vamos direto ao assunto. Um dedo de prosa. Wagner, como o produtor pode reconhecer o oídio? O oídio é uma doença muito simples de ser reconhecida, porque ele forma como se fosse um crescimento cotonoso, um algodão na superfície da folha. Então a superfície da folha, em vez de ficar esverdeada, ela fica esbranquiçada. E conforme vai passando o tempo, pode tomar toda a superfície da folha. Então a folha que era verde vai ficando branca. Se passar a mão bem levemente na folha, a gente sente que tem esse crescimento por cima, que parece realmente um algodãozinho que cresceu nela. E ocorre em muitas plantas, então é bastante fácil de ser reconhecido. Quase fica um véu por cima da folha. E Wagner, qual é a forma recomendada de utilizar o leite para controlar o oídio? Nós temos duas formas basicamente. Primeiro é preventivo e depois é curativo. Controle preventivo, mesmo que não ocorra a doença, mas a gente sabe que normalmente ocorre o oídio na planta, como abobrinha, pepino, praticamente sempre ocorre. A gente faz a aplicação uma vez por semana antes de ocorrer os sintomas. Então esse aí é o método preventivo. O método curativo é quando a gente observa as primeiras lesões nas folhas, a gente inicia a aplicação do leite. E ele deve ser aplicado na concentração recomendada, que é de entre 5% a 10% de leite, uma vez por semana, ao longo do ciclo da cultura, porque ele não tem efeito residual. Devido à forma que ele age, aos mecanismos de ação, é que nós precisamos aplicar mais vezes para que ele possa controlar eficientemente o oídio. Logicamente que não é só o leite que é recomendado para controlar o oídio. Nós temos vários outros produtos químicos que são também recomendados para controlar o oídio. Inclusive, dependendo da situação, a pessoa pode diminuir bastante o oídio com água somente. Mas daí tem que ficar aplicando água na folha com uma frequência, porque daí lava. Como eu falei que parece um véuzinho em cima da folha, se a gente ficar aplicando bastante água, esses esporos caem no chão e logicamente diminui o oídio. Só que não é bem assim que ocorre na agricultura, então nós precisamos ter métodos adequados e um deles é o leite. Você disse 5% a 10% é para misturar o leite na água? Exatamente. 5% a 10% significa que a gente usa 5 litros de leite em 95 litros de água, ou 10 litros de leite em 90 litros de água para dar 10%. Essa é uma concentração adequada porque é mais que suficiente para o leite agir. Logicamente, se a gente aumentar a concentração, a eficiência vai aumentar também. Só que também aumenta o custo. Agora, se aumentar muito a concentração, por exemplo, fizer meio a meio, 50% então de leite, 50% de água, pode ocorrer até fitotoxicidade nas folhas, porque o leite ele é rico em sais. Consequentemente, ele vai depositando nas bordas da folha, e a borda das folhas tem ferimentos, e o leite
fica aí parado nos ferimentos e aí pode dar uma toxicidade. Por isso que é recomendado até 10%, que é suficiente. É que muita gente acha que quanto mais aplicar, é melhor. Não é verdade. Se aplicar na concentração adequada, ele vai funcionar sem dúvida nenhuma. E Wagner, o leite pode apresentar efeito tóxico para as plantas? A gente pensa no leite que ele é inócuo a tudo. Até pra gente. Se a gente tomar muito leite, vai ter problemas, diferentes problemas. Não só leite, excesso de água, excesso de tudo pode causar problemas. Então, o leite, como eu falei anteriormente, ele é rico em sais. E esses sais são extremamente importantes, tanto que a gente nasce e já vai tomando leite materno. E se nós olharmos a composição do leite materno, ele é riquíssimo em sais. E, logicamente, se a gente aplicar muitos sais na folha, ela começa a ter excesso de concentração se ele começa a depositar em alguns pontos. Se a gente aplicar e depois lavar, vai desaparecer isso daí. Mas como a gente aplica e isso daí fica parado lá, esse excesso de concentração, a gente observa as gotículas e bem nessas gotículas começa a absorver os sais. E esses sais causam problema. Não só os sais do leite, sais também de diferentes compostos podem ocorrer exatamente a mesma coisa, porque os sais são, dependendo da concentração, são fitotóxicos. Quais os mecanismos de ação do leite para controlar o oídio? O leite apresenta vários mecanismos e todos funcionam simultaneamente. Não dá para a gente separar se foi um mecanismo ou outro. Um dos mecanismos que a gente conhece é justamente a relação dos sais que tem no leite. O leite é rico em sais. Quando a gente aplica na planta, esses sais, muitas vezes eles induzem a resistência natural da planta. O leite cai na folha, a planta entende, ela faz uma leitura que ela precisa reagir. E quando ela reage, ela se torna resistente ao oídio. Então, não só ao oídio, também há outros problemas. Isso daí é chamado de indução de resistência. É um mecanismo. O outro mecanismo existente é que o leite, ele naturalmente, ele reduz o crescimento daqueles micro-organismos que não são micro-organismos do próprio leite. Isso tem alguns estudos mostrando que até o leite materno, se a gente colocar um fungo estranho ao leite materno, por exemplo, nós colocamos 10 mil células de um fungo estranho no leite materno. Depois de 10 horas, por exemplo, o número de organismos viáveis que tem cai para 1.000, para 100. Então, ele tem uma ação natural para inibir os contaminantes dele, que isso é importante na evolução humana. Na agricultura, tem mais um mecanismo que é extremamente importante. O leite é um alimento riquíssimo em nutrientes, nós sabemos bastante disso, tanto que muita gente, quase todas as pessoas tomam leite diariamente. E o leite, quando nós aplicamos na superfície da folha, ele estimula que os micro-organismos que naturalmente já tem na folha se multipliquem. Então, esses micro-organismos vão crescendo e eles vão formando uma película, que é um biofilme que a gente chama, que tem diferentes micro-organismos crescendo. Quando nós colocamos no microscópio isso daí, parece que está formando uma película de neve na superfície da folha. Consequentemente, quando forma esse biofilme na folha e o oídio cai nesta folha, ele vai germinar, mas ele não vai conseguir penetrar, porque esse biofilme é uma barreira microbiana. Mas eu não tô. As pessoas falam assim, mas eu não estou enxergando essa barreira na folha. Lógico, a gente não enxerga, eu preciso de um microscópio para isso, afinal, são micro-organismos, Mas essa barreira é mais que suficiente para impedir que o oídio, após a sua germinação, ele penetre na folha. E dessa forma controla-se a doença. Isso daí não é difícil de ver. A gente tem várias técnicas de microscopia para observar isso daí. Uma delas é microscópio eletrônico, e tem outras formas de microscopia que a gente observa a formação desse biofilme. E nós isolamos também, purificamos cada um desses organismos que crescem na superfície da folha e testamos um a um para ver se eles inibiam ou não a germinação dos esporos de oídio. E ele inibe realmente também a germinação. Então tem vários mecanismos associados. Isso que é importante. Então, consequentemente, é muito mais difícil do leite
apresentar algum problema do fungo vencer essas barreiras todas, do que quando aplica um produto químico que só tem uma forma de agir. Aí é muito mais simples do fungo vencer essa barreira que ele tem, ele se torna resistente a um produto químico. E o ídio, ele é um patógeno que rapidamente ele adquire resistência aos fungicidas químicos. E com o leite isso não ocorre, porque justamente ele tem uma série de mecanismos de ação. Informações importantíssimas, hein, amigo ouvinte? Mas continue ligado, porque nossa prosa continua. Fique atento a essas informações. Pitacos da Hora. E Wagner, quais são as culturas onde é recomendado o uso do leite para controlar o oídio? Olha, nós testamos inicialmente o leite para controlar o oídio em abobrinha, testamos também em pepino, em pimentão, em feijão, em soja, em diversas culturas. Quiabo, que é uma cultura que aparece muito, em rosa. E hoje ele é usado em todas essas culturas que falei anteriormente, mas também é usado em soja, mas soja orgânica principalmente, usado em eucaliptos, usado em uva, é usado em melancia, em melão, em diferentes tipos de flores, enfim. Eu vi recentemente sendo usado em trigo também na Europa. Ele pode ser usado em praticamente todas as culturas onde ocorre o oídio. Então não tem uma cultura específica que ele deve ser usado. Ele pode ser usado em todas. Sempre a gente tem que entender que o controle a gente só faz se for economicamente viável. Então eu só vou usar o leite, tal como um fungicida, um inseticida, se tiver uma resposta econômica. Então muitas vezes a gente enxerga lá, ocorre em alface também, em couve, as pessoas utilizam, a gente enxerga lá uma lesãozinha de oídio e fala assim, tem que aplicar leite. Não é assim. Tem que ver se está causando ou não prejuízo. Aí sim a gente faz o controle. Isso é um princípio básico de se fazer o controle de doenças de plantas. Então são muitas as culturas. Recentemente nós estamos estudando com mais detalhe o uso do leite para controlar o oídio na soja, por causa dos problemas de resistência que está tendo o oídio aos fungicidas que são aplicados na soja. Então a gente resolveu voltar a estudar para estabelecer realmente como deve ser utilizado, porque a soja é uma cultura de grande escala, né? Logicamente a gente não vai ter disponível tanto leite assim para aplicar na soja no Brasil todo, mas serve para em algumas situações principalmente onde se faz agricultura orgânica, que não tem outra alternativa. Então a cada dia a gente passa a entender mais esses mecanismos que funcionam para controlar o oídio. Wagner, obrigada. Gostou do tema de hoje? Então, para saber mais sobre esse assunto, acesse www.embrapa.br/meio-ambiente/publicações. Publicações sem o C cedilha e sem o tio. Lá você fica por dentro desse e de muitos outros assuntos relacionados. Bom, nosso programa está chegando ao fim. E você, amigo ouvinte, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Meio Ambiente. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. 19 é o DDD. Telefone 3311-2700. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa, pessoal. Este programa é uma produção da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Roteiro e entrevistas, Cristina Tordim. Edição de roteiro, Nilo Falcão. Apresentação, Jorge Macal. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Raíssa Alencar.
Conteúdo: Embrapa Meio Ambiente.